Pare agora. O que eu vou dizer não é para todos os que escutam, é para você. Há algo acontecendo dentro de você desde cedo, e você sente isso mesmo quando tenta seguir como se nada estivesse mudando. Você entra no seu quarto, fecha a porta e ainda assim percebe que o barulho de fora continua vivo por dentro, como se a alma tivesse ficado acordada depois que o resto do mundo resolveu dormir. Você não está quebrado. Você está cansado de sustentar sozinho uma verdade que ninguém ao seu redor parece enxergar. Você sorri quando precisa, responde quando esperam resposta, continua quando seria mais fácil parar. Mas existe um ponto em você que já não suporta fingir que tudo está igual. Há uma pressão silenciosa no peito, uma inquietação sem nome, uma sensação de que algo está por se revelar e que, se você não prestar atenção, vai passar por cima de você sem ser reconhecido. E eu vim aqui para reconhecer isso com você, não para te distrair, não para te enfeitar com frases vazias. Eu vim para te mostrar o que esses sinais significam. Porque a porta do seu quarto parece hoje mais séria do que ontem. O que está por trás dessa inquietação que não se explica? E qual é a declaração que vai selar esta noite dentro de você antes que tudo termine? Fique comigo. Não solte isso agora. Você vai entender os sinais que têm se repetido sem descanso e vai perceber que eles não são confusão, mas confirmação. Você vai reconhecer o padrão exato que vem tentando governar suas escolhas, suas relações e o jeito como você se enxerga quando ninguém está olhando. Você vai perceber por que este momento chegou com tanta precisão e vai receber uma palavra final que não nasceu do acaso, mas do encontro entre a sua fome mais antiga e a hora certa. E há uma razão para esta mensagem ter encontrado você nesta noite. Não foi por distração, não foi por algoritmo, não foi por coincidência bonita demais para ser levada a sério. Foi por appointment, como se algo já soubesse que você pisaria dentro deste quarto com a porta fechada. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Que quando o ruído de fora fosse cortado, você finalmente ouviria o que vem sendo chamado há muito tempo. Há algo acontecendo com você, e você já percebeu. Talvez você tenha acordado no mesmo horário por vários dias seguidos, com o corpo pesado e a mente desperta antes da hora, como se algo em você soubesse que não podia continuar dormindo do mesmo jeito. Talvez você tenha sentido um aperto estranho logo ao abrir os olhos, uma espécie de vigilância sem motivo, como se o dia já começasse com um chamado que não passava pela lógica. Você se levanta, bebe água, olha o celular, tenta retomar o ritmo, mas há uma parte de você que permanece diante de uma porta invisível. Você sente isso no estômago, na nuca, no peito.
Não é drama, é percepção. Talvez as emoções tenham vindo em ondas sem aviso, e você tenha se perguntado por que chorou por uma coisa pequena, ou por que uma lembrança antiga bateu com tanta força numa tarde comum. Você estava lavando a louça, atravessando a rua, sentando na cama, e de repente veio aquela sensação de que alguma coisa antiga havia encostado em você de novo. Não era fraqueza, era retorno. O corpo fala antes da mente aceitar. A mente tenta organizar, mas o coração já entendeu que certos pesos estão saindo da sombra para serem vistos. Talvez você tenha conversado com pessoas com quem antes se explicava com facilidade, e agora tudo pareça mais vazio. A mesma mesa, a mesma cadeira, os mesmos nomes, e ainda assim há uma distância que não estava ali antes. Você escuta certas frases e sente que elas já não atravessam o lugar em que você vive por dentro. O que antes fazia sentido agora soa pequeno demais. O que antes prendia agora só encosta. E você não sabe dizer se mudou você, se mudaram os outros, ou se a verdade é mais simples e mais exigente. Você cresceu para fora de algumas formas antigas de permanecer. Talvez números, repetições e pequenas coincidências tenham começado a visitar o seu caminho com insistência. Horas iguais, placas repetidas, palavras que retornam em lugares improváveis, frases que parecem responder uma oração que você nem conseguiu terminar. E você ficou olhando para isso com uma mistura de cansaço e espanto, porque há algo em você que não quer se deixar levar por qualquer coisa, mas também não consegue fingir que tudo isso não tocou um lugar real. Você não está imaginando. Você está sendo chamado com delicadeza. E o mais importante é isto: esses sinais não estão tentando te assustar. Eles estão tentando te acordar. Eles não aparecem para provar que há algo errado com você. Eles aparecem porque há algo se alinhando em você. Há uma diferença entre confusão e deslocamento sagrado. Há uma diferença entre perder o chão e ser retirado de um chão que já não sustenta o que você se tornou. Às vezes, o coração só entende pela repetição. Às vezes, a alma só reconhece a direção quando o padrão insiste. O que parece incômodo, muitas vezes, é apenas a fidelidade de algo que se recusa a deixar você continuar adormecido. Você não está sendo punido. Você está sendo localizado. Sua vida não está desmoronando por acaso. Há um tipo de desgaste que nasce quando você permanece tempo demais em lugares internos que já terminaram. Há um tipo de cansaço que não vem de falta de força, mas de excesso de permanência. Você vem carregando sinais como se fossem perturbação, quando na verdade são marcações. Pequenos toques no vidro, pequenas interrupções, pequenos avisos de que a direção antiga já não serve. E se você ouvir com cuidado, verá que o céu não está gritando contra você. Ele está chamando você para mais perto do que é verdadeiro. Tome um instante comigo. Deixe isso assentar no lugar em você que mais demorou para acreditar. Se uma dessas coisas tocou você de um jeito que seu peito reconheceu antes da sua mente, digite o número 888 nos comentários e depois volte para mim. 888 fala de transbordo, de medida que se rompe, de provisão que não cabe mais no recipiente antigo. Se foi esse tipo de confirmação que atravessou você agora, deixe esse número como um pequeno acordo. Digite 888 e volte para mim. Mas existe algo ainda mais fundo por trás desses sinais. Porque quando você começa a perceber as repetições, você também começa a perceber o que elas vêm protegendo. Não é apenas um incômodo espalhado. Existe uma formação, uma postura, um modo de viver que foi se fixando em você até parecer natural. E por baixo de todas essas manifestações, há um padrão único, silencioso, antigo, que tenta te convencer a continuar se explicando, se diminuindo, se antecipando, se adaptando.
Esse padrão é o de se manter em prontidão constante. Você aprendeu a ler o ambiente antes de existir nele. Aprendeu a medir o tom da voz antes de confiar na palavra. Aprendeu a perceber o humor do outro antes de nomear o próprio cansaço. Aprendeu a ajustar o corpo, a fala, o ritmo, a expectativa, para não incomodar, para não perder espaço, para não ser visto como demais. E sem perceber, a sua vida começou a girar em torno de uma vigilância interior que nunca desliga. Você pode chamar isso de responsabilidade, de sensibilidade, de maturidade. Mas no fundo, há um alerta contínuo que tomou o lugar da paz. Veja como isso se espalha. Você entra em conversas já se preparando para se explicar. Você toma decisões já imaginando a reação de alguém que nem falou ainda. Você tenta descansar, mas descansa com uma parte da mente em pé. Você tenta amar, mas ama com a mão no freio. Você tenta avançar, mas avança olhando para trás. Isso não é fraqueza moral. É um hábito de sobrevivência que foi útil em algum tempo, mas agora está cobrando um preço alto demais. E talvez esse preço tenha aparecido no seu corpo antes de aparecer nas suas palavras. Talvez seja a tensão no maxilar, talvez seja o ombro sempre elevado, talvez seja a dificuldade de respirar fundo sem sentir culpa, como se até o descanso precisasse de justificativa. O corpo não mente quando a alma vive em estado de defesa. Ele endurece para proteger, ele antecipa para não ser ferido, ele se fecha para não perder mais nada. Mas o que te protegeu por um tempo também pode te encarcerar se você continuar chamando de identidade aquilo que era apenas reação. Não foi você que decidiu um dia viver assim por prazer. Foi o seu coração tentando se manter inteiro. Você não ficou assim porque quis. Você ficou assim porque precisou. Houve momentos em que ser cuidadoso parecia a única forma de continuar de pé. Houve momentos em que esperar o impacto antes que ele chegasse parecia sabedoria. Houve momentos em que a sua alma aprendeu a ficar pequena para atravessar espaços grandes demais para o que você recebia. Eu não estou te acusando, eu estou te vendo. E há uma diferença sagrada entre ser julgado e ser compreendido. Só que o custo de permanecer nesse padrão é mais alto do que você quer admitir. Ele rouba espontaneidade, rouba descanso verdadeiro, rouba a alegria simples de estar presente sem calcular o que vem depois, rouba a possibilidade de receber amor sem se perguntar qual será a cobrança, rouba a ternura com a própria história, porque tudo o que aconteceu passa a ser lido como prova contra você, quando, na verdade, era apenas o cenário em que você estava tentando sobreviver. Você se tornou especialista em aguentar. Agora precisa reaprender a receber, e existe uma camada ainda mais antiga. Imagine um pátio antigo, daqueles que guardam o som dos passos mesmo quando ninguém passa mais por ali. O chão conhece o peso de quem entra, a parede conhece a espera, a sombra conhece o horário em que o sol se inclina. Há algo nesse pátio que não foi construído para a pressa. Ele foi feito para a presença, só que com o tempo alguém colocou cadeiras em lugares errados, fechou passagens, empilhou objetos diante das portas e o pátio deixou de ser passagem para se tornar armazenamento. Ainda está lá, inteiro, mas sufocado. Você é esse pátio em muitos aspectos. Houve um tempo em que a sua vida interna era feita para circulação, para encontro, para descanso sob o próprio céu. Havia espaço, havia respiro, havia um centro vivo que sabia acolher, organizar, repousar. Mas alguma coisa foi sendo posta ali, uma peça por vez, até o que era aberto virar um lugar sempre ocupado. Expectativas, medos, funções, promessas, silêncios. A sua história não ficou pesada porque faltou valor. Ficou pesada porque muita coisa foi deixada no meio da passagem. E talvez o que mais doeu não tenha sido o que fizeram com você,
mas o que você precisou fazer para continuar existindo nesse pátio estreitado. Você aprendeu a desviar do que sentia, aprendeu a não tocar em certas memórias, aprendeu a chamar de normal aquilo que, em verdade, era apenas continuidade do aperto. Aprendeu a servir enquanto por dentro faltava ar. Aprendeu a abrir espaço para todos, menos para si. E pouco a pouco, a sua voz interna começou a falar mais baixo, como alguém que já não queria atrapalhar os passos dos outros dentro da mesma casa. Mas escute com atenção. A casa não foi feita para esse silêncio. O pátio lembra, as paredes lembram, o chão lembra. E aquilo que você chama de vazio, muitas vezes, é apenas o espaço esperando ser desobstruído. Não é um fim, é um convite, não é uma sentença. É uma restauração começando de dentro da própria arquitetura da sua alma. O que foi comprimido pode ser reordenado. O que foi abafado pode voltar a ecoar. O que foi escondido pode voltar a respirar sem pedir permissão. Há um tipo de vida que começa quando você para de tratar tudo como armazenamento. Porque o que entra em movimento hoje não é apenas a sua reação, mas o seu centro. Você começa a perceber onde ainda está dobrado para caber, onde ainda está retendo a respiração para ser aceito, onde ainda está chamando de paz um recolhimento que já se tornou cárcere. O pátio volta a ser pátio quando a passagem é limpa. A sua vida volta a ser vida quando aquilo que foi empilhado demais começa a sair do meio do caminho. Tome isso devagar. Se a imagem desse pátio interno tocou um lugar que você conhece sem conseguir explicar, diga agora: eu vejo isso. Digite exatamente essas palavras nos comentários e então volte para mim. Eu vejo isso, não como pedido, como reconhecimento, como a primeira vez em muito tempo que você nomeia o que estava ali o tempo todo, esperando ser visto. E quando você diz isso, alguma coisa já começa a se mover. Porque o que parecia apenas cansaço era também acúmulo. O que parecia apenas sensibilidade era também memória. O que parecia apenas peso era também ocupação indevida de um lugar que já quer voltar a receber luz. Você não precisa arrancar a vida antiga com violência. Você precisa abrir a passagem certa. E quando a passagem certa se abre, o que estava estagnado começa a responder ao movimento como se sempre tivesse esperado esse chamado. Abaixo do que você está vivendo, há uma resposta de retorno. Você não precisa construir uma nova alma. Você precisa voltar ao centro que foi coberto. Você não precisa inventar uma identidade mais bonita para merecer respirar. Você precisa cessar a guerra contra a própria percepção. Você não precisa forçar uma paz artificial sobre a sua história. Você precisa deixar que a verdade reorganize o que ficou torto. Existe uma diferença imensa entre se tornar alguém e voltar a quem você já era antes da compressão. E eu quero ser muito claro com você nesta parte. Você não está sendo chamado para fazer mais esforço. Você está sendo chamado para parar de negociar com a escassez interior. Não é sobre adicionar peso espiritual à sua rotina. Não é sobre criar mais obrigações para provar valor. Não é sobre se empurrar para fora do lugar em que sua alma está exausta. É sobre receber o que já foi preparado para você, em um nível que a sua antiga postura não conseguia alcançar. Há coisas que você tentou merecer quando precisavam apenas ser acolhidas. Há descanso que você tentou conquistar quando precisava apenas ser permitido. Há clareza que você tentou fabricar quando, na verdade, precisava retirar o excesso de ruído. Você viveu muito tempo como quem entra num quarto fechando o peito antes mesmo de acender a luz. Agora é outra coisa. Agora você aprende a abrir a janela sem medo do que amanhã vai mostrar. E isso muda a forma como você atravessa o dia. Você não entra mais nos encontros como quem se defende por antecipação. Você não escuta mais o próprio nome como se estivesse prestes a ser cobrado.
Você não carrega mais cada conversa como se precisasse sair vitorioso para merecer tranquilidade. Há uma doçura firme que começa a nascer quando você percebe que não precisa se apressar para pertencer. O que é seu não vai te perder por você descansar. O que é verdadeiro não precisa da sua atenção para se sustentar. Talvez a sua primeira prática agora seja muito simples. Ao acordar, antes de tocar no que pede urgência, coloque a mão sobre o peito e diga por dentro: eu não preciso me provar para existir hoje. Faça isso sem espetáculo, sem anúncio, sem teatro interno. Apenas permita que o corpo receba essa frase como quem recebe água depois de uma caminhada longa. Depois, respire mais fundo do que costuma respirar. Não para controlar o dia, para lembrar o seu sistema de que nem tudo ao redor é ameaça. E depois, ao longo do dia, observe onde você começa a se encolher sem necessidade. Observe em quais momentos sua voz baixa, seu ombro sobe, seu olhar se antecipa. Não brigue com isso. Apenas reconheça. Reconhecer já é uma forma de libertar. Quando você identifica a antiga vigilância, ela perde um pouco do poder de fingir que é destino. Você não está tentando virar outra pessoa. Você está lembrando o seu interior de como é estar em casa. Há também uma segunda prática, e ela é tão importante quanto a primeira. Quando uma memória antiga vier com força, não corra para longe dela no susto. Pare por um instante. Nomeie a sensação sem adorná-la. Aperto, medo, saudade, vazio, cansaço. Depois diga a si mesmo, com a mesma quietude com que se fecha uma porta ao final da noite: isto passou por mim, mas não define tudo o que sou. Essa frase não nega a dor. Ela apenas impede que a dor tome o cargo de identidade. E há libertação quando a experiência deixa de ocupar o trono. Se você fizer isso com honestidade, algo em você começa a recuperar dignidade. Você deixa de tratar toda emoção como ameaça. Você deixa de tratar toda pausa como culpa. Você deixa de tratar toda mudança como perda. Você passa a guardar com mais zelo o que é vivo em você e menos medo do que ainda não se resolveu. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece de verdade. E o simples fato de você estar escutando isso já mostra que o centro começa a lembrar o caminho de volta. Eu preciso que você permaneça comigo aqui por mais um pouco, porque o que vem em seguida é a parte que muitas pessoas ignoram. Se algo dentro de você já se fechou em reconhecimento, se a imagem do pátio e da passagem obstruída tocou um lugar que você não consegue explicar por completo, digite as palavras "eu estou pronto" nos comentários. Digite devagar. Deixe que as mãos confirmem aquilo que o coração já percebeu. Eu estou pronto. E então volte para mim. Você não está se declarando pronto porque já resolveu tudo. Você está se declarando pronto porque já não quer continuar preso ao que te mantinha encolhido. E há uma diferença entre continuar funcionando e começar a viver. Você pode continuar funcionando por muito tempo com o coração comprimido, com o corpo alerta, com a mente sempre um passo à frente. Mas viver exige retorno. Viver exige uma espécie de entrega que não abandona a sabedoria, apenas abandona o medo como guia. E talvez este seja o maior deslocamento desta noite. Perceber que a sua força não está em sustentar tudo sem tremer, mas em voltar ao lugar onde o seu sim deixa de ser defesa e se torna verdade. Tem gente em sua volta que vai perceber tarde demais o quanto você carregou, mas você não precisa esperar que eles percebam para começar a soltar. Você não precisa da validação de quem se acostumou a te ver funcionando. Você não precisa da tradução de quem só entende o que é visível. Você não precisa da permissão de quem nunca entrou no seu silêncio mais profundo. O que está sendo restaurado em você hoje não depende de plateia, depende de escuta,
depende de presença, depende da coragem de deixar a porta do quarto fechar, sem que isso signifique isolamento, mas recolhimento sagrado. E há uma doçura diferente nesse recolhimento. Ele não te apaga, ele te devolve. Ele não te separa do mundo, ele limpa a sua relação com o mundo. Ele não fecha a sua vida, ele organiza o seu centro. Você começa a perceber que não precisa disputar espaço com tudo, não precisa responder a cada ruído, não precisa transformar cada opinião em sentença. Há um tipo de maturidade que floresce quando a alma entende que nem toda voz merece residência dentro dela. Agora, respire comigo de novo. Se alguma parte deste caminho confirmou o que você já sabia em silêncio, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como número, não como métrica, como concordância, como reconhecimento de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Um amém sem palavras. E há alguém em sua mente agora. Talvez alguém quieto por fora e cansado por dentro. Talvez alguém que carrega mais do que mostra. Talvez alguém que trabalha demais, aguenta demais, fala de menos e ainda assim continua tentando ser forte para todos. Talvez alguém que vive com a postura de quem não quer incomodar ninguém e por isso mesmo quase nunca é visto de verdade. Se esse rosto apareceu para você enquanto eu falava, você não está imaginando à toa. Há alguém aí. Envie isso a essa pessoa, não como sugestão, não como conteúdo, não como recomendação. Envie como entrega, como quem leva água a alguém que vem atravessando o deserto sem dizer o próprio nome. Talvez essa pessoa seja silenciosa, talvez esteja esgotada, talvez esteja se mantendo de pé só pelo hábito de continuar. E se o rosto dela veio ao seu coração agora, isso já é parte da forma como esta mensagem foi distribuída. Não retenha o que pode alcançar alguém no momento exato em que mais precisa. Você não é o único que está sendo chamado nesta hora. Há um acordo que vem se formando em você desde o começo desta mensagem. Um acordo entre o que você já não consegue sustentar e o que você finalmente reconhece como verdadeiro. Um acordo entre a antiga vigilância e a nova paz. Um acordo entre a porta fechada e o quarto, que pela primeira vez em muito tempo vai deixar de ser câmara de pressão para voltar a ser lugar de encontro. Antes de encerrar, digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação, como selo. Deixe que seus dedos façam o que o seu espírito já começou a fazer em silêncio. Eu sou o escolhido. Tome mais uma respiração comigo. Você é confirmado, você é guardado, você é recolocado no centro, você é liberto da obrigação de se diminuir. Você é devolvido ao lugar em que a sua voz volta a ter peso. Você é visto sem precisar se explicar. Você é sustentado sem precisar performar força. Você é chamado para dentro da sua própria verdade. Você não está atrasado para o que é seu. Você não foi esquecido. Você não foi descartado. Você não está fora do alcance da misericórdia que o encontrou nesta noite. Agora, em todo lugar, há pessoas recebendo a mesma lembrança, o mesmo toque, a mesma confirmação silenciosa, cada uma no próprio quarto, cada uma diante da própria porta, cada uma sendo chamada de modo tão preciso que só pode ser verdadeiro. Você faz parte disso, mesmo sem precisar dizer muito, mesmo sem precisar explicar a ninguém, porque há movimentos da alma que não se anunciam com barulho e justamente por isso são reais. Está selado. Você já percebeu que quando tudo fica silencioso, a verdade não grita, ela encosta. E é exatamente por isso que esta noite não termina em pressão, mas em reconhecimento, porque o que começou como inquietação agora se revela como retorno, e o que parecia apenas peso começa a mostrar o formato de uma porta que já estava sendo preparada para você. Não acelere isso dentro de você.
Deixe que a compreensão desça até o lugar mais fundo, aquele lugar que costuma ficar em pé quando o resto de você tenta descansar. Aquele lugar que aprendeu a vigiar antes de aprender a confiar. E permita que ele ouça sem defesa o que já foi dito com clareza. Você não nasceu para permanecer comprimido. Há uma mudança que não depende de espetáculo, e é por isso que ela é verdadeira. Ela acontece no centro, onde ninguém aplaude, onde ninguém vê, onde ninguém pode fingir por você. E é ali que a sua história começa a se reorganizar, não como um milagre barulhento, mas como uma fidelidade discreta que devolve forma ao que foi dobrado por tempo demais. Você não precisa correr para provar que entendeu. Você não precisa transformar este instante em promessa vazia. Você só precisa perceber que a paz que vem agora não pede performance, pede presença, e que a sua presença, quando para de se explicar o tempo todo, já é um sinal de que algo mais firme começou a se assentar em você. O que foi reconhecido nesta noite continua trabalhando quando a tela escurece. Continua trabalhando quando você encosta a cabeça no travesseiro. Continua trabalhando quando você volta para a rotina e percebe que certos gestos já não encaixam do mesmo jeito. Porque a alma, uma vez tocada com verdade, não volta intacta ao mesmo ponto de antes. Então não trate esta hora como qualquer outra. Há encontros que não se encerram quando a fala termina. Eles continuam dentro do silêncio, e é nesse silêncio que a parte mais antiga do seu coração começa a se inclinar, não para mais uma defesa, mas para a possibilidade de descansar sem medo. Você está sendo confirmado, você está sendo recolocado. Você está sendo chamado para uma paz que não depende de circunstância perfeita, porque nasce do alinhamento entre o que você carrega por dentro e o que finalmente deixou de resistir em você. Você está sendo liberado da obrigação de permanecer pequeno. Você está sendo guardado no meio da travessia. Você está sendo preparado sem violência, sem ruído, sem abandono. Isso importa, porque muita coisa em você foi ensinada a sobreviver. Mas agora, o que precisa emergir é outra coisa. A capacidade de receber sem suspeita, de permanecer sem tensão, de existir sem pedir desculpas pela própria profundidade. Agora, bem devagar, deixe que essa confirmação atravesse a última camada da defesa. Não como uma emoção passageira, mas como uma assinatura invisível que permanece depois que a noite passa, depois que o quarto volta a ficar comum, depois que o mundo tenta recolocar você no velho ritmo. O que foi tocado hoje não volta ao mesmo lugar. Existe uma graça nesta hora que não depende da intensidade do seu sentimento. Ela não pede que você prove nada. Ela só pede que você não recue, que você não transforme o que recebeu em dúvida, que você não devolva ao medo o trono que ele já vinha ocupando por costume. Há momentos em que a coragem consiste apenas em não desmentir a verdade que chegou. Você não está atrasado, você não está fora do alcance, você não está diminuído aos olhos do que é eterno. Você não está sozinho nesse ouvir, mesmo que tenha sido no isolamento do seu quarto que tudo ficou mais nítido. Há outras vidas sendo visitadas agora, outros corações sendo desarmados com a mesma delicadeza, outras portas internas se abrindo no mesmo instante em que a sua se abre. E isso significa que o que acontece em silêncio também pertence a um movimento maior do que você vê. Receba isso sem pressa. Receba isso sem exigir que tudo se explique imediatamente. Receba isso como quem finalmente se senta depois de muito... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você
antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.